Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães, né? Foi realmente, acredito, uma celebração maravilhosa nos lares. Alguns aí prepararam café da manhã para suas mães, outros um almoço delicioso. Eu espero que não tenham sido as mães que tenham ido para a cozinha, né? Algumas mães talvez tenham acordado com rosas levadas pelos filhos, louvores, ou até mesmo orações, né? Como isso é bom, porque filhos devem ser gratos pela dedicação, pelo esforço, pelo carinho das mães. Talvez alguns tenham ido à praia ou mesmo ao shopping, sair da rotina, como uma demonstração do amor. Outros têm agradecido também a Deus pelo tempo de convivência, em especial aqueles cujas mães já não se encontram mais ao seu lado, mães que já não estão mais conosco, podem não estar presentes fisicamente, mas sempre estão presentes no coração. Essa noite eu quero oferecer essa mensagem às mães, que são verdadeiras lutadoras, lutam para colocar seus filhos no mundo, lutam para protegê-los com dedicação, lutam com esforço pela educação e segurança dos seus filhos. Porém, nós também somos chamados a lutar, a armar até os dentes para vencermos as lutas diárias e prosseguirmos a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados à batalha. Desde cedo nós aprendemos isso. Ainda na escola, nós temos que lutar diariamente para aprender o conteúdo que é ministrado em sala de aula, para não receber bomba no final do ano e assim passarmos. Mas terminado aquele período escolar, já vem aí o desejo de fazer uma faculdade, mais uma vez a concorrência, e você precisa estudar para garantir uma vaga na faculdade. Depois vem o trabalho, também a luta para você conseguir se inserir no mercado de trabalho não é fácil. Vem a luta para você conquistar o grande amor da sua vida. Meu Deus, aí é que a coisa pega, né? E aí vem as lutas para a criação dos filhos, as lutas para pagar as contas, vem as lutas do nosso dia a dia, até mesmo as lutas para encarar que os anos passam, que a velhice chega, e que a gente deve estar preparado também para esses momentos. Nós sabemos que nós estamos vivendo continuamente em guerra. Eu acredito que se a história humana fosse escrita em um único livro, a tinta desse livro seria na cor vermelha, porque milhões e milhões já tombaram como consequência de guerras que aconteceram ao longo da humanidade. Em nossos dias, nações continuam em guerra, não apenas, por exemplo, Rússia e Ucrânia, ou Israel e a Palestina, mas muitos outros países têm conflitos, em especial na África. Existem conflitos que envolvem nações por questão de religião. Agora mesmo nós estávamos acompanhando o noticiário, a questão envolvendo a Caxemira, que é de um lado reclamada pela Índia e do outro lado Paquistão, né? É uma luta entre o Islã e o hinduísmo, mas não apenas conflitos de religião, existem também outros conflitos, quer seja na cidade ou no campo. Nós temos batalhas diárias, e além de todo esse caos que a humanidade viveu, está vivendo e continuará a viver, existe uma outra batalha, e Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra pessoas. A luta da igreja, a luta do crente, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é contra o seu empregado. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Cada um de nós deve se preparar e permanecer pronto para lutar. É preciso estar armados, e é o que eu não me refiro em armas físicas. Não estou aqui fazendo propaganda para que você adquira um revólver ou uma arma branca, não é isso. Eu não me refiro a esse tipo de armas, mas sim
as armas, os instrumentos espirituais que promovem a defesa e a vitória em guerra espiritual. Devemos, queridos, estar prontos para quando o diabo vierem contra nós, precisamos estar equipados com todas as forças que possam nos ajudar a nos proteger e nos vencer. Então, você estará pronto para o resto da sua jornada aqui na terra. Nós aqui estamos peregrinando, como se diz aqui no Nordeste, passando uma chuva. Há um lugar eterno para a igreja, e não é nesse mundo. Esse mundo passará. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, mas até esse dia, nós estaremos aqui e continuaremos em luta contra o pecado, luta contra as ciladas do diabo, luta contra as investidas do mundo, luta contra a nossa própria carne e desejo. E aqui nessa noite, eu quero compartilhar algumas atitudes que devemos ter para enfrentar e vencer essas lutas, porque nós somos chamados, amados, para uma batalha. Eu sei que é muito bom quando as coisas ao nosso lado estão tranquilas, calmas, ordeiras, pacíficas, mas nem sempre isso vai ser possível. Às vezes nós enfrentamos dificuldades, quer seja na área da saúde, uma enfermidade que rouba a nossa paz, a nossa tranquilidade, quer seja com relação ao relacionamento conjugal. Quantos estão vivendo em crise conjugal, meu Deus? Às vezes no trato com os filhos, ou com os pais, ou entre irmãos. Nós sabemos também que às vezes nós temos também dificuldades e lutas, até mesmo na igreja. Incompreensões, resistências, percepções diferentes com relação à obra de Deus. Mas precisamos entender que o Senhor deseja para as nossas vidas, que em todas as nossas lutas, em todas as nossas batalhas, nós possamos ter a palavra como a diretriz para a nossa vida. E aqui nessa noite eu queria apresentar algumas atitudes que nós precisamos ter para enfrentar e vencer as nossas lutas. E a primeira delas é: saiba onde você precisa se equipar. Você precisa parar de buscar em si mesmo ou nas pessoas o que precisa para a batalha. Às vezes nós olhamos para o outro e achamos que é o outro que tem que nos proteger diante das ciladas do inimigo. É muito comum a gente dizer assim: eu caí, porque a carne é fraca. Ou eu não tive forças para vencer esse pecado, porque o outro ou a outra se insinuou para mim. Ou então, eu não consegui deixar de tomar o primeiro gole, ou dar o primeiro trago. Nós somos hábeis em dar desculpas. Falando sobre isso, nós pregamos nessa última terça sobre essa questão de dar desculpas. Nós somos habilidosos em não assumir a nossa responsabilidade e jogar a responsabilidade nos ombros de outra pessoa. Mas lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz que nós não precisamos estar buscando resposta no outro, ou até mesmo em nós, mas a Bíblia diz que nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, nós precisamos olhar para Jesus. No momento mais difícil, os nossos olhos precisam estar colocados no Senhor. Você não pode depender de ninguém quando estiver enfrentando batalhas. Você deve se apoiar no braço direito de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10, o Senhor declara: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É Deus que nos dá a vitória. Pastor, quer dizer que eu não vou poder confiar no meu cônjuge? Quer dizer que eu vou viver desconfiando que alguém vá me passar a perna? Não é nesse sentido. Mas é saber, queridos, que nós temos um amigo fiel.
um amigo que jamais nos desampara, um amigo que é presente em todos os momentos, porque é muito fácil a gente ter ao nosso lado pessoas que nos celebrem nos dias de abastança e de alegria, mas encontrar aqueles que estejam conosco para também dividir os momentos de tristeza sempre é mais difícil. Mas Jesus é aquele amigo fiel, que está conosco em toda e qualquer situação. O braço direito de Deus tem todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria de que você precisa. Ele nunca deixará o diabo levar o melhor sobre você, em nenhuma batalha. Arme-se para viver na vontade de Deus o tempo todo. O grande problema, queridos, é que nós nem sempre estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós fazemos assim, quando nós obedecemos ao Senhor, a sua unção nos orientará a fazer o que Ele quer, porque aquilo que Ele quer para as nossas vidas é bom, é perfeito e é agradável, porque é a sua vontade. É hora, queridos, de parar de depender, ouvir e ceder às fraquezas da carne. Não adianta a gente estar o tempo todo se desculpando. A gente precisa batalhar. Se você quer vencer todas as suas batalhas e tribulações, precisa viver no Espírito e não se entregar à carne. Foi isso que Jesus fez. E é isso que nos é dito em 1 Pedro, no capítulo 2, versos 21 e 22. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele é o nosso exemplo. A nossa sociedade, a nossa geração, é uma geração que procura exemplos. Eu lembro muito bem nas manhãs de domingo, muitos, inclusive eu, acordava cedo para assistir as corridas de Fórmula 1 e ver o Senna lutar, combater para chegar à vitória. E como nós choramos quando aquele acidente levou o Ayrton Senna. Era o nosso herói. Quem não chorou depois das diretas, se eleger Tancredo Neves, que naqueles dias era a esperança da nação, e logo em seguida vim Sarney. Meu Deus. Queridos, nós esperamos e nós desejamos heróis. As revistas em quadrinhos nos embalaram, na infância de muitos, inclusive na minha, de ver aquele homem grandalhão usando uma cueca por cima da calça e com uma toalha amarrada no pescoço e dizendo-se super-homem. Quantas vezes eu não fiz isso em casa? Mas, amados, tudo isso é ficção. O grande herói não é aquele que tem uma criptonita para combatê-lo. O grande herói não é aquele que é desenhado nas capas de um gibi. O grande herói é aquele que foi conduzido ao Calvário e se entregou por você e por mim para ser o exemplo maior da nossa vida. Por isso é que Jesus trouxe à terra todo o poder que nós precisamos para andarmos nos seus passos. A Bíblia fala lá no livro de Atos, no capítulo 2, que o Senhor derramou do seu Espírito. O Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam no cenáculo. O Senhor Jesus havia sido levado aos céus, e a promessa da vinda do Espírito fazia com que aquele povo, os seus discípulos, permanecessem ali reunidos. É certo que alguns tenham desistido, tenham abandonado. Talvez você olhe para a sua história na igreja e você se lembre de pessoas que já estiveram com você, estiveram na casa do Senhor e que já não mais estão, se afastaram dos caminhos de Deus. Mas aqueles que permaneceram foram visitados de uma forma tremenda pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para você nessa noite que o mesmo Espírito Santo que foi derramado naqueles dias em Pentecoste é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite. Assim, quando o diabo vier em sua direção, lembre-se que você tem a arma mais poderosa do céu a oferecer: o nome de Jesus.
use seu nome para repreender os demônios e eles fugirão. É por isso que lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, a palavra do Senhor diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu sei que infelizmente hoje há muitos que estão se submetendo ao diabo, resistindo a Deus e esperando que Deus fuja deles, porque não querem compromisso, querem Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não querem se submeter ao Deus da bênção. Não deixe o diabo manipulá-lo. É certo, queridos, que a nossa carne é fraca. Daí a necessidade de se armar com o Espírito Santo, assim como Jesus fez. Somente com o Espírito Santo vivendo dentro de você, você será capaz de permanecer ao lado de Deus contra qualquer coisa que venha contra você. Porque somente o Espírito Santo pode revelar as coisas de Deus ao seu coração. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, a palavra do Senhor diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Queridos, e é esse Espírito que está no meio da igreja, é este Espírito que é o Consolador, que habita no coração de todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tudo que você precisa para o resto da jornada lhe será revelado pelo Espírito Santo. É por isso que é tão importante tê-lo, e é por isso que a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse por 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito continua a nos falar a cada um de nós. Nós é que às vezes estamos surdos para a voz do Espírito. Quando você vive no Espírito e pelo Espírito, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 3, verso 16, que o Senhor, com as suas gloriosas riquezas, os fortalecerá no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. É o Espírito de Deus que está fortalecendo no nosso íntimo. Talvez você se sinta fraco nessa noite, talvez você se sinta derrotado nessa noite, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Espírito Santo para te fortalecer. Essa é a nossa primeira atitude que devemos ter. Precisamos saber aonde nós devemos nos equipar, e precisamos nos equipar no Espírito Santo. A segunda atitude, queridos, é que nós precisamos ser resilientes ao enfrentar as batalhas. Até porque, queridos, provas e perseguições virão a todos os filhos de Deus. A Bíblia diz que as tribulações foram designadas a nós. Veja o que diz na carta de Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Paulo estava escrevendo à igreja de Tessalônica. Aquela igreja estava sendo perseguida, aqueles crentes estavam passando por lutas e provações, e Paulo não estava prometendo a eles sombra e água fresca. Paulo não estava dizendo que eles iriam decretar vitória e a vitória viria. Paulo não estava dizendo que eles iriam repreender todas as dificuldades e as dificuldades desapareceriam. Não, Paulo está dizendo: olha, vocês vão ter tribulações, e essas tribulações foram designadas para a igreja. Precisamos estar preparados para ela. E aquelas tribulações, aquelas provações fizeram com que aquela igreja, pequena no início, pudesse crescer, multiplicar. Aquela igreja tímida no início, que queria permanecer apenas em Jerusalém, pudesse se espalhar por todo o mundo conhecido naqueles dias. E passados mais de 2000 anos, esta palavra que foi iniciada lá em Jerusalém, essa palavra hoje está levada para todo o mundo, para todas as nações. Queridos, o Espírito Santo de Deus age, mas precisamos com resiliência enfrentar as nossas batalhas. Quando as batalhas surgem em seu caminho, isso não significa que você fracassou.
Não é porque você está passando por uma dificuldade, que isso é simplesmente consequência do seu pecado e do seu erro. Pode ser que seja, mas não necessariamente isso vai ser. Jesus, ele sofreu muito na carne quando estava na terra, mas não foi porque ele falhou que ele sofreu, mas foi porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela acontece apesar das situações que nós enfrentamos. A vontade do Pai não se dá apenas nos momentos de bonança. A vontade do Pai também nos alcança nos momentos de provação e tribulação. Vocês também sofrerão perseguição enquanto estiverem nessa terra. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, o apóstolo diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Talvez você esteja passando por um momento de grande dificuldade, e você não veja a luz no final do túnel. Mas eu quero te dizer que a luz não está no final do túnel. A luz é Jesus e ela está continuamente, permanentemente na sua vida. Abra os olhos e passe a enxergar o milagre de Deus agindo em você e através de você. Os apóstolos queridos sabiam que era perseguição. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 8, diz Paulo: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Hoje nós somos uma geração de envergonhados. Temos vergonha de dar testemunho de Cristo no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. E você talvez diga assim: pastor, mas isso não acontece comigo? Eu falo de Jesus. Mas ao mesmo tempo em que nós falamos, queridos, nós desconstruímos a nossa fala com o nosso testemunho de vida. Desfazemos tudo aquilo que plantamos com a nossa pregação, quando nós agimos totalmente contrários aos princípios da palavra de Deus. Você está usando todo o poder que Jesus tem disponibilizado para a sua igreja, para enfrentar as suas lutas? Você deve usar esse poder para poder se armar e vencer as dificuldades. Deus tornou esse poder disponível a você. O poder de Deus não está disponível apenas a uma casta religiosa. Não são apenas os pastores, presbíteros, líderes da igreja que podem ter esse poder. Não, esse poder foi estendido para toda a igreja do Senhor. Basta que nós busquemos, peçamos, e o Senhor derramará do seu poder sobre a nossa vida. É por isso que a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito. É uma decisão, é uma busca, é algo pessoal, cada um de nós. Eu lembro muito bem, quando eu ia para o interior e nós não tínhamos ainda energia, a gente tinha que puxar água, a gente tinha que encher aquele balde na cacimba para levar para as necessidades do dia a dia de casa. Queridos, continuamente precisávamos buscar água. Hoje em dia, com a modernidade, a gente liga lá a torneira e já está tudo saindo, é uma maravilha, é uma bênção, é tranquilidade. Mas precisamos lembrar, queridos, que continuamente precisamos ir à presença de Deus, precisamos clamar a Deus, precisamos ter uma vida santa, precisamos estar cheios do Espírito Santo, para assim podermos vencer as nossas lutas e batalhas. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, nos é dito: nisso, no Evangelho, vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro está dizendo: olha, vocês talvez ainda passem por provações, por tristezas. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Aquela igreja sabia o que era ser refinada pelo fogo. Aquela igreja, muitas vezes, queridos, teve os seus membros levados aos coliseus romanos, às praças públicas, às ruas, como tochas vivas para iluminar a cidade. Aqueles cristãos eram lambuzados com breu, amarrados em toras de madeira,
e acesos, para que pudesse assim serem martirizados. Nós, amados, nós vivemos dias de tranquilidade. A nossa perseguição é uma perseguição que é comum à grande maioria das pessoas. É a luta do pão de cada dia, é a luta para mantermos o nosso casamento, para garantirmos a educação dos nossos filhos, para estarmos na casa do Senhor. Mas a palavra de Deus nos alerta, queridos, que em algum momento da nossa vida nós poderemos passar por provações, por lutas, e precisamos estar preparados para honrar o nome do Senhor. Ao pesquisar o Antigo e o Novo Testamento, você descobrirá que todos aqueles que viveram piedosamente foram perseguidos. Eu sei que nós não temos o grau de perseguição que os nossos irmãos do primeiro século tiveram. Nós não temos o grau de perseguição que os nossos irmãos crentes lá na África têm. Aqueles que têm acompanhado no Instagram a família Aziz, têm visto testemunho de crentes que às vezes são perseguidos, têm suas casas queimadas, às vezes perdem os seus bens, e alguns até mesmo a sua vida. Nós não temos esse grau de perseguição. Talvez você olhe e veja-se perseguido por um colega de trabalho, por um chefe, ou por alguém na escola, na faculdade. Queridos, o Senhor nunca nos prometeu uma vida livre de problemas, mas Ele prometeu que nos livraria de todos eles. Deus nos prometeu que estaria conosco em todas as situações, por mais difíceis que elas fossem. Veja o que está escrito no Salmo 34, verso 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Deus nos livra de todas as nossas tribulações. Agora, o livramento de Deus não necessariamente acontece no tempo e na forma que nós desejamos. Aquilo que nós esperamos nem sempre é aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque o nosso olhar é um olhar temporal. A gente olha de forma imediatista, e Deus tem uma visão mais ampla. Deus tem uma visão do amanhã, e precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de um Deus todo-poderoso. Podemos não aceitar a luta que nós estamos atravessando, podemos até tentar vencer pelos nossos próprios méritos, mas é quando descansamos no Senhor, é quando confiamos no Deus da nossa salvação, que passamos a entender o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 11, Paulo, ele nos conta que experimentou a libertação de Deus repetidas vezes. Ele diz assim: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E aí você pode dizer assim: sim, Paulo está dando aqui o testemunho de que foi livre de tantas situações difíceis, mas ao final da sua vida, Paulo foi preso pelo Império Romano e foi decapitado. Por que Paulo não falou sobre isso? Queridos, até na morte de um santo, Deus tem os seus propósitos. Nós não sabemos os dias da nossa peregrinação nesse mundo, mas a única certeza que nós temos, queridos, para aqueles verdadeiramente que confiam no Senhor, é que no momento em que nós fecharmos os olhos neste mundo, nós os abriremos na presença do Deus Todo-Poderoso. Por maiores e mais fortes que sejam as provações, a sua promessa para você se encontra na palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 31, verso 6, o Senhor diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Lá em Josué capítulo 1, verso 9 diz: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em Isaías capítulo 41, verso 10 diz: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. E lá em João 16:33 ele diz:
tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Deus está nos dizendo nessa noite, queridos, é que apesar das situações adversas, apesar dos problemas, as lutas que você está enfrentando, o Senhor é que nos dará a vitória. Mas há uma terceira atitude: busque proteção na palavra. Jesus nos alerta hoje para nos armarmos com os poderes do Todo-Poderoso. Você não pode depender de armas carnais. Eu sei que é muito comum, às vezes, aquelas pessoas que estão enfrentando, por exemplo, um vício nas bebidas, e tentar de todas as formas, com as suas próprias forças, vencerem o vício. Mas olha só o que o Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Por maior que seja a fortaleza do vício da bebida, ela cairá por terra. Por maior que seja a fortaleza da pornografia, ela cairá por terra. Por maior que seja a fortaleza do adultério, ela cairá por terra. A noiva de Cristo deve ser um terror santo para o diabo e os demônios. Uma das nossas armas espirituais mais valiosas é a palavra de Deus. Veja a exortação de Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós somos de uma geração que está acostumada a manejar bem o celular, que está acostumada a manejar bem as redes sociais. Queridos, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. E como vamos manejar a palavra da verdade se nós não lemos essa palavra, se nós não meditamos nessa palavra, se nós não a aplicamos na nossa vida? Não adianta você querer viver com as glórias do passado. Pastor, na minha juventude eu li a Bíblia toda 2 vezes ao ano, eu fazia os meus estudos, pastor, e hoje? Não, hoje o negócio está meio complicado. Deus sabe, né? Eu leio a Bíblia no domingo à noite, né? Na hora da leitura que inicia o culto. Queridos, como é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo de inanição. Nós não estamos nos alimentando. Temos a palavra de Deus à nossa disposição. Estamos morrendo porque não temos a palavra. O Senhor Jesus alertou os líderes religiosos dos seus dias: errais por não conhecerdes as Escrituras. A vida, querido, em cada palavra de Deus que vem do céu, e essa vida lhe dá força, sabedoria e poder. O salmista no Salmo 119, verso 28 diz: a minha alma se consome de tristeza. O salmista, ele estava sofrendo, padecendo pelas tristezas dessa vida, como qualquer um de nós, mas ele diz: fortalece-me conforme a tua promessa. E a promessa de Deus se encontra na sua palavra. Como é que nós vamos nos fortalecer das promessas de Deus se nós não as conhecemos? Você já se viu sobrecarregado de tal forma que a sua alma estivesse se derretendo dentro de você? Nesses momentos é muito importante que você esteja armado com a palavra. Lá em Provérbios capítulo 4, versos 20 a 22 diz: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Nós vivemos um mundo da tecnologia. Os avanços na área da medicina são enormes. Mas por mais que a tecnologia, o conhecimento humano tenha alcançado índices tão elevados, nós não temos a capacidade de garantir a vida eterna para nenhuma pessoa. Aquele que tem poder para dar a vida eterna é somente o Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor fala, o Senhor promete, o Senhor nos adverte através da sua palavra. Mas ao mesmo tempo que devemos conhecer e aplicar a palavra de Deus à nossa vida, precisamos estar cientes de que podemos manchar nossa armadura espiritual com a nossa língua e com os pensamentos.
Tenha cuidado com o que você diz, pois você é responsável por cada palavra que profere. Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Você não precisa apenas ter cuidado com as suas palavras, mas também com os seus pensamentos. Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O nosso pensar, o nosso falar precisa estar sob o controle. É aquilo que é uma característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Mas infelizmente, queridos, nós não queremos ter domínio próprio. Basta o pecado bater a nossa porta e a gente já vai dizendo: pode entrar. Quando na verdade, aquele que tem promessa de estar a bater a nossa porta, como diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe quem tem que entrar na porta do teu e do meu coração? É o Senhor Jesus. Não é os desejos carnais, não é aquilo que muitas vezes, queridos, está à disposição à nossa frente nas redes sociais. É aquilo que está na palavra de Deus que tem que encher a nossa mente, o nosso coração e a nossa boca. Suas próprias imaginações e pensamentos poderão derrotá-lo, mas quando você se armar com a palavra de Deus, você dirá, pensará e fará as coisas certas. Você deve ser um verdadeiro soldado de Jesus. Quando você está cheio de fé e obediente em tudo, você pode derrotar o diabo. Lá em Romanos capítulo 8, 37 nos é dito que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem não se lembra de Davi? Davi, ele é conhecido por muitas histórias, mas a principal é o seu embate com o gigante Golias. É interessante porque antes de Davi enfrentar Golias, Saul, que era o rei então, oferece a sua armadura para que Davi pudesse usá-la naquele combate. Davi ainda era muito jovem, e ao colocar aquela armadura, ele não se sentia confortável, ele não conseguia se movimentar com rapidez, e ele era ágil, ele era um rapaz. Mas ao ser provado, o poder de Deus muitas vezes, ele tem a forma de agir diferentemente em cada vida. E Davi então, ele pega o seu cajado, ele vai até um riacho, escolhe 5 pedras lisas e coloca no seu alforje. Davi sabia que estava armado com o que precisava. Aquilo era o essencial para Davi. Cada um de nós, queridos, sabe aquilo que precisa ser municiado, porque você precisa estar munido. E aí Davi enfrenta Golias e diz: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, a quem desafiaste. A confiança de Davi não estava no escudo, a confiança de Davi não estava na espada ou na lança, a confiança de Davi estava no Senhor, não era nas pedrinhas, era no Senhor. Queridos, a nossa confiança precisa estar depositada no Senhor. Talvez você esteja enfrentando ou venha enfrentar Golias nessa vida, e de diferentes formas, mas você pode derrotar todos os gigantes que se levantem contra você no nome do Senhor. Certifique-se sempre de estar armado com aquilo que é necessário para a batalha, e você ao lutar, esteja certo que a vitória lhe é garantida. Queridos, nós precisamos também estar revestidos da armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versos 10 e de 13 a 17 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, ao escrever essa carta,
ele procura usar aquilo que ele via nos soldados romanos. Talvez alguns momentos de prisão e contemplando aquela escolta armada que o vigiava, ele então usa esses elementos comuns ao vestuário de um soldado, aquilo que equipava um soldado, para então fazer uma analogia com as batalhas e lutas espirituais que todo cristão enfrenta ou enfrentará. Queridos, não usar a armadura de Deus fará de você um covarde no serviço do Senhor, porque você e eu temos à disposição aquilo que Deus tem deixado para a sua igreja. É por isso que no Salmo 29, verso 11, a palavra do Senhor diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Você quer paz na sua vida? A nossa paz não é segundo o mundo, a nossa paz é segundo Deus, é aquilo que Deus tem preparado, é aquilo que o Senhor tem desejado para a sua igreja. Assim, quando você estiver devidamente armado, Deus fará tudo por você. Esteja certo que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós estamos, queridos, vivendo dias difíceis. E eu quero concluir a minha ministração nessa noite trazendo um alerta para a sua vida, para a minha vida. Nessa última hora, antes da volta de Cristo, eu quero dizer que as suas batalhas serão muitas, os seus fardos serão pesados, e você terá que se armar todos os dias, com tudo que o Senhor prover, e então depender dele para obter força física e espiritual. É por isso que o salmista no Salmo 103, versos 2 e 5 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Talvez você olhe para os seus anos nesse mundo e diga: pastor, eu já estou beirando aí a casa dos 90. Eu quero dizer para você, glória a Deus por isso. Graças a Deus que você tem estado até aqui com o Senhor. Isso é grande bênção. Isso não é motivo de tristeza. Eu sei que em geral a gente tem a tendência de olhar para a nossa juventude com um certo ar saudosista. Mas, queridos, Deus nos proporcionou a oportunidade de viver tudo isso, e até mais além do que tantos outros. E nós precisamos ter um coração gratos a Deus, de até mesmo em meio às lutas, o Senhor nos dá a vitória. E nessa noite, amados, eu não poderia deixar de estender um convite aqui a você. Eu não sei se você que está nos visitando nessa noite, já fez a sua decisão por Jesus. Talvez você esteja enfrentando lutas com as suas próprias forças. Talvez as suas lutas estejam te consumindo, e você tem se mergulhado mais e mais num poço, num buraco sem fim. Mas eu quero te dizer nessa noite, aquilo que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7, nos exorta: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. O fim se aproxima. Nós não sabemos quando ele acontecerá, mas a palavra de Deus nos exorta a sermos criteriosos e sóbrios. Se você está aqui nessa noite e você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, essa é uma noite aonde você pode ter um encontro com Jesus, aonde as suas lutas, aonde as suas batalhas poderão ser encaradas agora numa nova perspectiva. Eu não estou prometendo que você não vai ter mais luta na sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar mais dificuldades. Não. O que eu estou te dizendo é que você vai ter alguém ao seu lado em todos os momentos. Ele jamais vai te abandonar. Ele vai estar com você em todas as situações, por mais difíceis que elas pareçam. É Ele que pode te dar vitória. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé nesse momento. Se você está aqui nessa noite e precisa de um encontro com Jesus,
Você precisa reconciliar-se com o Senhor. Você se afastou dos caminhos de Deus. Você andou por caminhos que não aqueles que Deus tinha preparado para a sua vida. Porque Deus preparou sempre o melhor. Um tempo de comunhão, um tempo de vida com o Senhor. Mas você se afastou. Essa é a noite, queridos, de nós nos voltarmos para Deus. Se você precisa de um encontro com Jesus, eu queria que você erguesse a sua mão. Eu queria orar por você. Eu quero ter o privilégio de orar por sua vida. Se você está aqui nessa noite e entendeu que sozinho você não tem como enfrentar as tuas lutas, as tuas batalhas, que você não tem como simplesmente contar com o apoio de terceiros para vencer, que você precisa de um encontro com Jesus. Se essa é a sua situação,